Todo mundo tem a sua fase de caos, mas é possível você também prosperar mesmo estando no meio do caos. Eu coloquei até essa blusa aqui que vai ficar bem adequada para o assunto, né? Sua segunda-feira de sempre, pausa dramática. Porque afinal de contas, todo caos tem um drama. 2023 foi um ano que foi bem complicado aqui. Eu vou contar um pouquinho dessa história mais pra frente. A principal questão é, né? Como prosperar dentro do caos. Tem aquelas pessoas que elas só se desesperam, e enquanto essas pessoas estão ali desesperadas, tem pessoas crescendo, tem pessoas prosperando, pessoas ganhando dinheiro, mesmo estando com problemas. A pandemia mesmo foi um bom exemplo disso, né? Enquanto tiveram várias empresas falindo, empresas fechando, tiveram empresas que começaram na pandemia, como por exemplo o ramo de delivery. O nosso delivery mesmo começou na pandemia. Todos os restaurantes que não tinham delivery foram obrigados a se adaptar ao delivery. Mas enquanto que o setor alimentício podia crescer, vários outros negócios foram proibidos de trabalhar, né? Várias empresas tiveram que parar sua produção, vários outros comércios estavam fechados. Tiveram aqueles que fecharam e tiveram aqueles que souberam se reinventar no meio disso. Eu vi empresa de tinta, que inclusive tem lá perto da casa da minha mãe, pararam a produção e simplesmente trocaram toda a produção para produzir álcool 70. Em vez de eles mandarem todos os funcionários para casa, porque afinal de contas, construção estava sendo proibida, então armazéns estavam fechados, logo não tinha venda de tinta. Em vez deles fecharem, eles simplesmente se reinventaram no caos. E várias outras empresas souberam se reinventar, como por exemplo, tem uma empresa grande que é a WEG. A WEG trabalha com motores, eles passaram a fabricar respiradores para os hospitais. E vários outros comércios que foram obrigados a parar suas vendas, eles se reinventaram dando máscara, luvas, álcool em gel. E assim como todo mundo tem seu momento de caos, esse ano que passou, né, 2023, a gente teve um problemão no meio do ano. Ali por volta de junho a julho, tínhamos aqui duas fontes de renda. Marcos, meu marido, saía ali por volta de 5 e 5h15 da manhã para rodar de Uber. Ele rodava toda a manhã praticamente, era uma das fontes de renda. E a nossa outra fonte de renda é com a doceria, que se divide em duas partes. À noite tem delivery e durante a tarde eu faço venda presencial no empresarial. Sendo que eu ia 3 vezes na semana para o empresarial, né? Eu ia de quarta a sexta, deixava terça-feira para comprar material. Em alguns dias das semanas eu levo os brigadeiros gourmet. Eu levava para o empresarial 2,5 caixas ali. Cada caixa cabia 54 brigadeiros. Eu dificilmente conseguia levar as 3 cheias, dificilmente vendia as 3. E achava que estava o máximo o que eu estava conseguindo vender. E na sexta-feira a gente faz uma venda maior porque a gente leva as outras sobremesas, né? Pote da felicidade, pizza brownie, as outras sobremesas maiores. E na minha cabeça eu estava no meu limite de esforço físico. Aí de repente o carro deu um problema no motor. O carro foi para a oficina, passou ali acho que uma semana na oficina, resolveu o problema, nos custou 4 mil e pouco. Ok, ficamos felizes, problema resolvido, porque enquanto o carro estava na oficina, ou seja, o delivery não estava tendo entrega, porque a entrega é feita de carro, que é Marcos quem faz. Marcos não estava rodando de Uber, ou seja, as duas fontes principais estava sem entrar dinheiro. E ainda tinha essa questão, o principal fluxo de dinheiro em relação dos doces vinha do delivery, vinha do iFood. Então ok, foram só alguns dias, a gente respirou e seguiu em frente. Acho que coisa de 2 dias depois, o carro voltou com o mesmo problema e dessa vez muito pior. O problema que era ali só na parte superficial do motor, na verdade, ele se estendia mais, era para dentro do motor. Dessa vez o carro teve que voltar para a oficina, passou 2 semanas na oficina, ninguém conseguia resolver perfeitamente o problema. É um problema que está dando em vários carros da Ford. Se você tem um Ford Ka aí, leva para fazer uma manutenção no motor, tá? Tá rolando um probleminha neles. Aí quando isso aconteceu, ficou tudo muito difícil. A gente já não tinha fonte de renda pela Uber. O delivery praticamente não tocava, porque o frete ficou caro para o cliente. Quando acontece um caos na vida de qualquer pessoa, a pessoa se desespera. Você começa a observar os boletos chegando ou boletos vencendo, cada dia mais a dívida aumentando. A gente tinha achado que tinha sido caro o conserto inicial, e a segunda parte do concerto foi o triplo disso. Mas aí eu parei e pensei, tá, não vai adiantar eu ficar chorando, não vai adiantar eu ficar apenas orando. Esse problema do carro, o problema da falta de entrega não está no meu controle. Eu parei, orei muito e pensei assim, ok, o que é que está no meu controle? O que é que eu posso fazer da minha parte? E como eu sou uma pessoa que não sei lidar com esse tipo de problema, eu estalo e faço assim, tá, o que é que eu posso fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa, porque senão eu vou enlouquecer. Aí eu fiz, ok, a única coisa que está no meu controle são as vendas presenciais do empresarial. Então o que é que eu posso fazer? A única coisa que eu tenho para fazer é aumentar as vendas que eu faço.
Aí, a partir desse momento, eu fui em busca de tudo que estava ao meu alcance e no meu controle. Então, eu aumentei a quantidade de brigadeiros que eu poderia levar. Percebi que tinha umas caixinhas para brigadeiro que eram um pouco menor do que as que eu levava. Então, em vez de 54, caberiam 60 doces ali naquela caixa. Nas 3 caixas já aumentavam 18 brigadeiros. E além de eu encher essas 3 caixas, que no caso já dava 180 doces, eu ainda coloquei uma média em cima, levava outras pequenas. Passei a vender bem mais nos dias que eu já ia. Aí eu vi que mesmo aumentando a quantidade de vendas, ainda não era suficiente. Mas a terça-feira era dia de comprar material. Aí no caos você faz o quê? Você se readapta. Então eu passei a comprar material nas lojas daqui de perto. Os morangos, Marcos já tinha conseguido um fornecedor que entregasse aqui semanalmente. Embora o custo aumentasse um pouquinho, o faturamento da terça-feira indo vender valeria a pena. Coloquei um dia mais e só dessa brincadeira aí a gente conseguiu dobrar o faturamento que era da venda presencial. Ultrapassamos o faturamento que vinha do iFood. Ou seja, a renda principal agora já não era mais do iFood, a gente já não precisava ficar desesperado se tivesse um problema com a entrega. E isso não fez com que só aumentasse a venda presencial. Como eu estava vendendo para mais clientes, os clientes estavam me vendo com mais frequência, aumentou também as encomendas de festa. E quando você se esforça, Deus faz a parte dele por você. Aquele mês ali de julho para agosto, nossa, choveram encomendas de bolo, encomendas de brigadeiros. Tiveram várias. Foi o mês que a gente mais teve encomendas na vida. Já que na terça-feira eu não tinha um público fixo, eu pude começar a ir em novas salas que eu não conseguia atender. E algumas salas que tem um rodízio grande de funcionários, eu passei aí 2 vezes por semana. Com essa mudança de parar de focar no problema e focar no que estava no meu controle, foi possível segurar várias pontas. E é claro que o problema que teve nos gerou um aperto de pelo menos 10 meses. Mas se não fosse por esse aperto, eu não teria crescido a minha venda presencial. Às vezes a gente precisa de um sufoco para se reinventar, né? Como um processo de borboleta, ela precisa estar ali naquele casulo apertado para que um dia ela se transforme. Porque afinal de contas, toda transformação é uma prosperidade. E assim como a gente teve aqui um imenso problema, talvez você esteja aí vivendo um caos na sua vida. E você está tão focada no problema que isso está te gerando ansiedade, dores, problemas físicos e emocionais. Pode estar até mesmo te levando para uma depressão. Então eu quero que você pare e pense. Será que você não tem alguma coisa que esteja no seu controle? Se você só fica pensando no problema, você está sofrendo por uma coisa futura. Isso só vai te causar ansiedade. Então, o que é que está no seu controle hoje? O que é que você pode fazer, nem que seja uma coisa pequena que facilite você crescer nesse caos? Se você só parar um pouquinho e pensar nessas coisas, isso pode tirar de um grande problema. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui porque o telefone está descarregando. Curte esse vídeo, compartilha com quem está precisando ver um assunto como esse, porque pode ser que você conheça alguém que esteja vivendo um caos. Talvez você nem saiba do caos que ela está vivendo, tá bom? Vou me despedir por aqui porque vai descarregar. Quero que você se desenvolva, que você cresça para se tornar dona do seu nariz. Um beijo e até o próximo vídeo.